Vibra meus elétrons, tudo positron. Nos últimos vídeos a gente tem discutido sobre funções inorgânicas olhando para ácidos. No vídeo de hoje a gente vai começar a discutir a ideia de funções inorgânicas olhando para as bases, que é uma segunda função inorgânica extremamente importante no nosso cotidiano. Vamos lá! Meus elétrons, as bases que a gente vai discutir aqui são bases de arrênios, tá? As bases que a gente vai discutir nesse módulo são aquelas bases classificadas como bases de arrênios. E o que é uma base de arrênios? São compostos que, quando se coloca em água, dissociam liberando o íon hidróxido, ou seja, uma hidroxila, OH-. Por exemplo, quando eu tenho aqui NaOH, quando eu tenho um hidróxido de sódio e esse hidróxido de sódio ele é adicionado em água, ele vai liberar o que? Na+, que é o cátion sódio, e o OH-, que é a hidroxila. Já o hidróxido de cálcio, ele vai liberar o que? O cátion cálcio e duas hidroxilas. Olha aqui embaixo, vê se não tem um OH2. Ou seja, eu tenho duas vezes o grupo hidroxila preso nesse cálcio. Já o alumínio, ele tem o quê? 3 grupamentos hidroxilas. Então, quando ele dissociar em água, ele vai liberar o quê? Al mais 3 e 3 hidroxilas. As aplicações das bases são as mais diversas e a gente encontra muito no nosso cotidiano. Por exemplo, o hidróxido de sódio ele é muito utilizado dentro da petroquímica. Então a gente pode pensar, por exemplo, em reações onde eu tenho que retirar compostos com enxofre, que a gente chama de dessulfurização. A gente pode pensar, por exemplo, em reações onde eu posso colocar uma base para neutralizar aquele meio, reduzir a acidez, ou seja, aumentar o pH. São reações onde eu posso ter, por exemplo, uma esterificação. Então, por exemplo, quando eu quero fazer uma limpeza de tubulação, geralmente o pessoal chama o hidróxido de sódio de soda cáustica. Então, a soda cáustica ela é muito corrosiva. Então, o que acontece? Você coloca numa tubulação e ela corrói toda a parte orgânica que tem ali dentro. Na produção de papel, a gente tem duas etapas. Uma etapa de acidificação com ácido sulfúrico e uma segunda etapa de neutralização com o hidróxido de sódio. Então a gente faz o que? A gente consome aquele ácido sulfúrico colocando o hidróxido de sódio. Nós também temos, por exemplo, os encorantes. Muitas vezes, quando eu quero fazer um éster, que é uma função química, eu utilizo um hidróxido de sódio para produzir essa molécula. Então, diversos corantes, diversas substâncias que são aromatizantes, a gente normalmente coloca esse hidróxido de sódio. Fora detergente, sabão. Outros exemplos, por exemplo, o hidróxido de cálcio, que é muito utilizado na construção civil para a gente fazer o que? Aquela cal extinta. A cal extinta ou cal hidratada, ela serve para fazer o primeiro reboco de uma parede. Então você faz o que? Você passa por cima do tijolo para fazer um primeiro acabamento nesse material. Nós também temos o que? O hidróxido de alumínio e o hidróxido de magnésio. O hidróxido de alumínio e magnésio, ele serve como antiácidos. Então, se você está com aquela azia, você ingere e você vai fazer o que? Você vai fazer uma reação no seu estômago. E a gente vai ver isso no próximo módulo, que são os sais. Nós também temos o hidróxido de potássio. O KOH ele é muito utilizado também na produção de sabão. Outros exemplos, por exemplo, o hidróxido de amônio. Nós temos como reagente para síntese de partículas magnéticas. Então, quando você tem alguns compostos com ferro e você quer reagir e formar uma magnetita, por exemplo, a gente faz utilizando o hidróxido de amônio. Bom, o hidróxido de amônio também é utilizado como
produção de ácido nítrico. Então, o ácido nítrico é um ácido extremamente importante para fazer compostos nitrogenados na parte orgânica. Então, quando a gente vai fazer dinamite, quando a gente vai fazer bombas, ou então granadas, muitas vezes a gente tem que usar compostos nitrogenados, nitro. Ou então, quando a gente quer fazer, por exemplo, nitroglicerina, que é um explosivo. Ou então, algumas luvas nitrílicas. E essas luvas, elas utilizam o nitrogênio. Então, a gente tem como pressuposto o ácido nítrico, que vem do hidróxido de amônio. Além disso, ele serve como gás de refrigeração e como limpeza. Só que o problema dele é que ele tem um cheiro extremamente forte. Então, para limpeza é um pouco mais complicado, mas ele é utilizado. As características de uma base. Normalmente são compostos com alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição. E quando se ingere essa substância, ela tem um sabor adstringente. Ou seja, é um sabor meio amargo, que fica preso na boca. É como se você estivesse comendo uma banana verde. É por isso que quando você toma um antiácido, ou leite de magnésia, ou leite de alumínio, o que acontece? Você está com aquele gosto ruim na boca porque é uma característica das bases. Elas conduzem eletricidade em água. Então, ela consegue o que? Dissociar, libera os cátions e os ânions no meio, e com isso você tem a passagem de corrente elétrica. Quando a gente coloca um indicador ácido-base chamado de fenolftaleína, a fenolftaleína ela tem característica de tornar a solução avermelhada ou rosada. Então, a fenolftaleína ela modifica a cor da solução básica. E além disso, as bases elas neutralizam ácidos formando sal e água. Então, uma característica das bases é conseguirem neutralizar ácidos, ou seja, reagir com ácidos e consumir aquele hidrogênio. As bases podem ser classificadas quanto o número de hidroxilas, como monobase, dibase, tribase, tetrabase, quanto ao grau de dissociação, ou seja, uma base forte ou fraca, dependendo da quantidade de hidroxila que eu libero para o meio, quanto à sua solubilidade, como solúveis, pouco solúveis ou insolúveis. Meus elétrons, no vídeo de hoje a gente conversou sobre bases, fizemos uma introdução sobre essas bases, falamos de algumas classificações que elas podem ter quanto à solubilidade, o número de hidroxilas e quanto à força, e vimos aplicações dessas bases. Na próxima aula a gente vai ver as classificações de maneira um pouco mais aprofundada e a nomenclatura desses compostos. Muito obrigado, até a próxima, beijos no elétron!